Antes de mais, pedimos desculpa por este pequeno interregno que tem a ver com problemas técnicos, ou seja, foi criada a ação no Zoom, mas o acesso não está disponível. Ou seja, tivemos que criar um novo link para acesso e o link de acesso neste momento é o que está na página do Agimec. Se tiverem aí colegas ao lado, informem, já devem saber porque vocês entraram. Ora, vamos dar início então, para não atrasarmos mais a sessão, e vamos fazer mais uma sessão do nosso Agimec, que eu peço desculpa, estão aqui, ok, que hoje o tema tem a ver com ambiente e com os automóveis. Aproveito para dizer que tudo isto foi coordenado juntamente com o Departamento de Ambiente, porque a seguir a esta sessão haverá o hastear da bandeira verde. E o tema que vamos ter hoje é os automóveis e as alterações climatéricas. Antes de mais, queria agradecer ao nosso orador, o professor Dr. Luís Serrano, que além de ser uma pessoa que trabalha nesta área já há algum tempo, tenho o prazer de ser amigo dele também e que já foi nosso colega aqui na nossa escola há long time ago. E é sempre bom termos estas pessoas de regresso e penso que será mútuo. O engenheiro Luís Serrano trabalha nesta área já há algum tempo, como eu estava a referir. É uma pessoa que está ligada aos automóveis, à engenharia automóvel também. É docente do Instituto Politécnico de Leiria. E eu não tardaria mais, queria só também dizer que 2 a 15 dias haverá outro Agimec, desta vez sobre a área de gestão industrial. Posteriormente receberão indicações mais pormenorizadas nessa área. Eu vou-lhe passar já a palavra e para não atrasarmos mais isto. Obrigado, professor Luís Serrano, pela sua presença e vou-lhe passar a palavra. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado. É com muito gosto que participo nestas jornadas, neste Agimec. É também com muito gosto que volto, mesmo de forma virtual, ao Politécnico de Viseu, onde estive 4 anos a lecionar e onde fiz alguns amigos que também estão presentes hoje aqui nesta assistência. Portanto, é uma dupla felicidade estar hoje aqui convosco. Eu, como foi referido, portanto, tenho feito um percurso essencialmente ligado ao automóvel, desde que, portanto, fiz a minha curso em engenharia mecânica em Coimbra, e depois fiz mestrado ligado à área de desenvolvimento de motores e testes em motores, fiz doutoramento associado à utilização de biocombustíveis em motores também, em motores diesel fundamentalmente, e neste momento sou o coordenador do curso de Engenharia Automóvel aqui no Politécnico de Leiria. Temos tido algum trabalho já também na área dos veículos elétricos e híbridos e, portanto, é um bocadinho nesta vertente de vos poder passar um pouco da minha experiência e daquilo que fui aprendendo também ao longo destes anos, que tenho então este grato, para mim muito grato, poder fazer então este webinar. Para não atrasar mais, então, vou avançar então para aquilo que é o tema central deste webinar. Vou partilhar convosco a tela para verem. Portanto, ao fim e ao cabo, o que é o motivo principal deste seminário? É falar-vos um bocadinho do que é que liga então o aquecimento global com a questão dos automóveis. E isto porque há aqui muita discussão, fala-se muita coisa e nem tudo é verdade, nem tudo é absolutamente assim. E, portanto, a ideia é um bocadinho discutir convosco alguns dos aspectos críticos
relativamente à problemática dos automóveis, fundamentalmente na sua relação com a atmosfera e com o aquecimento global. Percebermos, ao fim e ao cabo, um bocadinho o que é que está na origem destas questões e que soluções e problemas trazem as diferentes perspectivas para fornecer energia aos automóveis. Fundamentalmente é esta a questão. Como é que nós podemos fornecer energia aos automóveis para que eles continuem a permitir-nos a nossa movimentação, sem que isso traga graves prejuízos para o ambiente. Então temos que falar fundamentalmente e começar a falar em energia. Quando falamos em energia, temos que voltar aqui um bocadinho atrás. E não querendo ir demasiado atrás, temos que nos lembrar de que isto começa desde que o homem inventou o fogo, percebeu que precisava tinha aqui uma fonte potencial para a sua vida, permitiu o seu desenvolvimento, permitia a sua melhoria da qualidade de vida, permitia fazer coisas que sem essa energia não eram tão fáceis de alcançar e, portanto, desde Leibniz até Papin, que houve aqui trabalhos muito significativos ao nível do entendimento de forma como se podia fazer com que a energia fosse útil ao desenvolvimento da sociedade e à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Portanto, um dos grandes impactos que houve aqui foi claramente o desenvolvimento da máquina a vapor e a revolução industrial que daí veio. Depois Carnot veio dar um entendimento teórico a isto e por isso, digamos, podemos dar graças a Carnot pelo desenvolvimento do entendimento das máquinas térmicas e do ciclo que depois acabou por ter o seu nome. Mas, se olharmos para a importância da energia a nível social, temos aqui alguns marcos da evolução da humanidade na Terra. Portanto, nós temos claramente aqui dois aspectos que marcam o desenvolvimento da sociedade, quer tecnológico, quer em termos de informação. Ou seja, como há pouco referi, houve aqui um grande salto na humanidade quando começou a usar o fogo, quer para se defender dos animais, quer para cozinhar os alimentos, quer para se aquecer, e portanto isto permitiu que as pessoas na altura, os homens que existiam na altura, tivessem um acréscimo de qualidade na sua vida e com isso conseguissem durar mais tempo. Depois, uns anos mais tarde, houve aqui uma revolução em termos da imprensa, ou seja, foi possível que as pessoas, a partir de um determinado instante, começassem a deixar o seu legado em termos informativos, ou seja, começou a haver uma disseminação da informação maior e isso permitiu que mais pessoas tivessem acesso a essa informação e, com consequência disso, a evolução fosse mais rápida. Foi tão rápida que depois tivemos, então, a revolução industrial, com a utilização do fogo, mas já numa vertente de utilização mecânica, em que permitíamos que, com acesso à energia, nós conseguíssemos fazer processos e ter um controle maior sobre esses processos, obtendo produtos mais baratos, mais rapidamente, substituindo os animais. Depois tivemos novamente um salto na evolução da sociedade, mais uma vez com uma revolução em termos de informação. A internet permitiu ainda disseminar muito mais, e nós estamos a viver esses tempos, de que nós tínhamos acesso à informação apenas em termos de papel, portanto era muito complicado podermos disseminar a informação rapidamente. A internet permitiu essa disseminação e, portanto, mais uma vez, os saltos tecnológicos são cada vez mais rápidos. E, portanto, estima-se, que agora vá a qualquer momento existir um salto tecnológico, uma revolução tecnológica, no sentido de que possamos utilizar a energia de forma mais eficiente. Então, e é isto que estamos a fazer atualmente, ou seja, a todos os níveis nós estamos a tentar evoluir para que a energia possa ser utilizada sem trazer tantos danos para o ambiente. Olhando então para o aspecto da máquina a vapor, ela foi, digamos, a que permitiu que nós tivéssemos os primeiros veículos que eram efetivamente a vapor. Houve aqui alguns veículos também a nível que eram elétricos, mas, portanto, digamos que no início do século havia uns milhares de carros e a distribuição era mais ou menos equitativa, ou seja, havia uns quantos veículos elétricos, uns quantos veículos a vapor e já alguns a gasolina. Depois o desenvolvimento deu-se fundamentalmente porque a gasolina era um combustível relativamente barato e
houve um grande desenvolvimento dos motores de combustão interna e por isso é que houve aqui uma passagem dos veículos a tração animal para os veículos a tração com motores de combustão interna. É engraçado perceber que, se nós olharmos para estes tempos, os veículos automóveis vieram, em termos ambientais, ser uma melhoria brutal para a qualidade de vida nas cidades. Porque se nós pensarmos que todas as pessoas usavam para se mover ou iam a pé, mas quem tinha possibilidade usava o cavalo. Ora, imaginam uns quantos milhares de cavalos no meio de uma cidade, o cheiro não era agradável, certamente, as estradas não ficavam muito limpas, portanto, bichos, etc. Portanto, o ambiente não seria de todo muito agradável. Quando começámos a usar veículos automóveis, que certamente faziam algum fumo, também deitavam algum cheiro, mas comparativamente ao que havia dos animais, foi claramente uma melhoria da qualidade de vida e uma melhoria, em termos ambientais, as pessoas sentiram-se bastante mais agradáveis. E, portanto, isto para dizer que os tempos mudam e hoje aquilo que vemos e olhamos para os veículos nos centros das cidades como fontes de poluição, naquela altura eram vistos como uma melhoria do ambiente nas cidades. Se nós percebermos, olharmos para uma perspectiva também histórica, daquilo que eram os combustíveis usados à altura, percebemos que, consecutivamente, nós fomos mudando e fazendo uma variação na utilização de combustíveis desde o 15º século, em que se usava fundamentalmente combustíveis a partir de origem animal, sebo, etc., ou madeira. Depois, a meados do século XIX, começámos a usar o carvão, fundamentalmente também como fonte energética. A Revolução Industrial trouxe isso, que se marcou ainda mais no século XX. Portanto, no século XX, grande parte da energia vinha do carvão e começou a ser utilizado o petróleo, que no final do século XX já tinha uma presença muito forte nos mercados energéticos. Portanto, notou-se uma diminuição da parte do carvão, uma diminuição da parte da biomassa e aquilo que nós temos hoje, portanto, é algo deste género. Espera-se, estima-se que começámos aqui também a usar gás natural, como se vê, e nuclear. Portanto, isto é aquilo que representa o final do século XX e que representa ainda uma boa parte do século XXI em termos de combustíveis. Aquilo que nós esperamos é que, a meados do século XXI, portanto, estimamos, estão apontadas metas para 2050, que haja uma significativa redução do consumo de petróleo, uma significativa redução do consumo de carvão, um aumento do consumo de biomassa, matérias de origem biológica, e um aumento significativo aqui da utilização de hidrogênio. Será, presume-se, e tudo aponta para aí, a aposta europeia e todos os indicadores e projetos e investimentos estão a apontar para a evolução da utilização do hidrogênio e a sua potencialização como fonte de combustíveis para a sociedade no futuro. Deixa-me só fazer aqui. Então, começando agora a entrar um bocadinho mais no enfoque na parte dos automóveis, aquilo que nós queremos dos combustíveis fundamentalmente é a energia que resulta do processo de combustão. Portanto, hoje em dia os automóveis estão muito ainda dependentes do diesel e da gasolina. Espera-se encontrarmos outras soluções para a propulsão dos automóveis e a fonte energética dos automóveis. Contudo, a utilização destes combustíveis traz-nos aqui alguns problemas, fundamentalmente emissões de CO2. Para além dos poluentes que resultam, ou seja, quando falamos de poluentes não falamos do CO2, o CO2 não é claramente um poluente, o CO2 é algo que nós lidamos naturalmente, nós expelimos CO2, nós colocamos CO2 na Coca-Cola, nós lidamos bem com o CO2. O problema do CO2 tem a ver com o aquecimento global e tem a ver com o facto de estarmos a retirar carbono que está armazenado sob a forma sólida na Terra, ou sob a forma líquida, ou sob a forma gasosa, mas que está armazenado e perfeitamente confinado sob a forma de combustível na Terra, e estamos a libertar esse carbono para a atmosfera.
E, portanto, esse é um problema que está associado ao CO2. Estamos também com isso a extinguir reservas de energia, ou seja, esta quantidade de carbono que está armazenada na Terra é finita e, portanto, nós temos que encontrar soluções porque isto não vai durar para sempre e por causa desta finitude e por causa daquilo do que suportamos em termos de sociedade relativamente a estas fontes fósseis, nós criamos um grande valor relativamente a estas grandes fósseis que depois têm questões em termos de domínio económico, em termos de guerras que já houve e que esperemos que não se repitam, mas que estão sempre latentes. E, portanto, temos que encontrar aqui alguma solução que evite esta problemática relativamente às emissões de CO2 e ao consumo dos combustíveis fósseis. Se nós quisermos avaliar isto num ponto de vista muito rápido, em termos do que está a acontecer do CO2, para aqueles que são céticos, existem já valores muito fortes relativamente à percentagem de CO2 na atmosfera. Essa linha azul que aí está representa as emissões de CO2 que estão a ser libertadas para a atmosfera e as linhas a laranja representam os valores médios da Terra, da temperatura da Terra ao longo dos anos. E, portanto, percebe-se claramente aqui uma correlação entre um fator e outro. Ou seja, na verdade, se nós não diminuirmos as emissões de CO2 para a atmosfera, estamos com um problema crítico em termos de temperatura, que se vem notando e nós percebemos isso ao longo dos anos, temos tido sucessivamente anos atingido limites e máximos de temperatura de ano para ano. Portanto, isto é um problema que é mais grave ainda, percebendo que nós não conseguimos diminuir ou mitigar esta quantidade de CO2 na atmosfera de um ano para o outro. Isto leva anos, porque é um processo de uma inércia muito significativa e para nós termos resultados daqui a 15 ou 20 anos, temos hoje que diminuir significativamente as emissões de CO2. Este é um ano particularmente significativo para isso. Nós tivemos uma diminuição da atividade em toda a Terra, atividade económica, nas emissões, atividade em termos de transportes. Nós tivemos claramente um ano em que as emissões de CO2 acabaram por diminuir, ainda assim o aquecimento global está-se a verificar e, portanto, estamos a ter impactos que se estão a sentir ainda diferidos no tempo. Portanto, relativamente aos automóveis, efetivamente o que nós temos é um problema porque eles estão muito dependentes dos combustíveis fósseis. Há mais de um século que todos foram desenvolvidos, todos os desenvolvimentos foram no sentido de aumentar ou de consumir diesel e gasolina e, portanto, tem esta questão. Depois, ainda associado, é que eles fazem a utilização destes combustíveis de uma forma muito pouco eficaz. Nós temos uma redução ou uma eficiência hoje em dia que não deve ultrapassar os 20%, 25%. E, portanto, quer dizer que da quantidade de energia que nós retiramos num processo de combustão, de um combustível, seja gasolina, seja diesel, nós estamos apenas a aproveitar de forma útil para o transporte entre 20% a 25%, o que é muito, muito pouco. Temos um problema associado a isto, é que para substituir estes combustíveis nós temos que encontrar forma de transportar a energia. E essa é a dificuldade maior aqui. É que temos que encontrar reservatórios de energia que substituam o diesel e a gasolina, que são efetivamente grandes reservatórios de energia, porque conseguem num pouco espaço, num pouco volume, considerar uma grande quantidade de energia. E não é fácil, portanto, este é o termo da densidade energética, que define exatamente a quantidade de energia que está mais ou menos densamente localizada. Portanto, quanto maior a quantidade de energia que nós tivermos armazenada num menor volume, maior a densidade energética. E os combustíveis têm claramente esta elevada densidade energética que nós pretendemos e que não temos de forma fácil noutras formas de energia. Por outro lado, os automóveis, e não só, todos os transportes, todas as questões associadas a esta mobilidade que nós temos cada vez mais utilizado de forma elevada, ou seja, cada vez movimentamos-nos mais longe, cada vez queremos deslocar mais vezes e por isso
este aumento da mobilidade faz com que haja necessidade de um maior consumo de energia e que faz, por outro lado, então, maior emissões de CO2. E depois queremos, logicamente, conforto e comodidade, o que também faz com que hoje um veículo pese mais do que pesava aqui há uns tempos. E quanto mais pesado for, mais energia necessita para se movimentar. Portanto, tudo isto são processos que envolvem aumento de emissões de CO2. E se olharmos para a importância dos transportes rodoviários em termos daquilo que representam para o global das emissões de CO2, percebemos que 1/4 das emissões de CO2 vêm do setor dos transportes. Portanto, é muito forte a contribuição das emissões de CO2 da área rodoviária. Percebendo isto melhor, em termos daquilo que é a nossa evolução, voltando um bocadinho ao início, cada vez o mundo é mais pequeno. Isto é aquilo que acontece. Ou seja, nós... Aquilo que era ir a Paris aqui há uns anos atrás, hoje é um percurso de pouco mais de 2 horas. E, portanto, as pessoas deslocam-se milhares de quilómetros muito rapidamente. Fazer 50 ou 60 quilómetros, que era algo com alguma logística que há 30, 40 anos atrás, ir para o Algarve era necessário uma certa logística. Eu lembro-me de ir a Coimbra ou de ir de Viseu a Lisboa. Não era uma viagem que se fizesse, digamos, de forma rápida. Hoje em dia é pensar que tenho que ir a Lisboa, arranca-se de manhã, vai-se a Lisboa, volta-se para casa. Tenho que ir ao Algarve, vai-se ao Algarve e vai-se. Portanto, as distâncias hoje representam muito menos tempo, representam muito menos questões logísticas e, portanto, as viagens transformaram-se em algo muito mais fácil, muito mais acessível e isso permite, por um lado, que as pessoas se movimentem mais, mas, por outro, permite que as pessoas façam, durante a sua vida, muito mais quilómetros. Quer dizer que cada pessoa individualmente, em termos de transportes, vai implicar um aumento significativo das emissões de CO2, porque viaja muito mais quilómetros. E, portanto, este é um dos impactos indiretos, por muito que nós tenhamos aumentado a eficiência, as emissões de CO2 têm aumentado porque nós temos utilizado muito mais vezes o transporte, andamos, movimentamos muito mais quilómetros ao longo do ano, ao longo da nossa vida. Então, se isto está a acontecer, temos que ver como é que nós fundamentalmente conseguimos movimentar-nos, mantendo este nível de mobilidade ou até aumentando, mas como é que o podemos fazer de forma mais eficiente, porque é a única forma que nós temos de diminuir as emissões de CO2. Então, temos que encontrar as soluções mais eficientes. E este gráfico eu acho que é muito feliz, é um gráfico que está em espanhol, mas eu acho que se percebe perfeitamente. Cada bola representa as emissões de CO2 de cada meio de transporte por uma viagem. Ou seja, se eu quiser fazer uma viagem de bicicleta, tem 0 emissões de CO2, apenas as resultantes daquilo que é a minha atividade física. Se eu quiser fazer um surf, vou muito confortável, vou muito bem com a minha família, mas as emissões de CO2 são muito mais gravosas. E, portanto, esta é a perspectiva que nós temos que utilizar e perceber é que temos que começar a utilizar os meios que temos de forma muito mais eficiente. Se formos num veículo mais pequeno, se calhar não vamos tão confortáveis, mas as emissões, logicamente, serão mais reduzidas. Se formos de autocarro ou de transporte público, se calhar também não vamos tão confortáveis, mas claramente diminuímos o nosso impacto para o ambiente. A importância que nós damos a isto também tem a ver muito com os combustíveis que são utilizados. Se nós olharmos quer para a Europa, ou quer para os Estados Unidos, quer para Portugal, percebemos que ainda estamos longe de encontrar soluções à gasolina e ao gasóleo. Grande parte deste gasóleo, em Portugal, por exemplo, está muito ligado aos veículos pesados, porque nós temos todo o setor de transporte de mercadorias aqui em cima ou utilizar gasóleo e depois os veículos ligeiros que utilizam hoje em dia uma taxa de cerca de 50% de gasolina e gasóleo. Aqui há pouco tempo, mesmo os ligeiros utilizavam mais gasóleo que gasolina. Mas, independentemente se é gasóleo ou se é gasolina, o problema é basicamente o mesmo. Efetivamente, o que nós temos é uma taxa de utilização de combustíveis fósseis nos transportes muito, muito significativa. Mais de 95% ainda hoje é combustíveis de gasóleo e gasolina. Depois temos tido, ultimamente, uma incorporação cada vez maior de biocombustíveis. Todos hoje já vemos nos postos de abastecimento, quer é 5, quer é 10, portanto quer dizer que aquele combustível tem 5% de etanol ou 10% de etanol, ou temos, no caso do diesel, temos B7 ou até já há postos a vender B15, portanto 15% de biodiesel no combustível que estamos a utilizar. Portanto, esta é a perspectiva de poder
ir mitigando aquilo que é o impacto da utilização destes combustíveis fósseis. Reparem que, por muito que nós façamos hoje em dia, isto vai levar anos até que nós consigamos diminuir este peso que temos e esta sustentação completa em termos de combustíveis fósseis, porque a frota de veículos atual é a que existe e é a que vai existir nos próximos 10, 15 anos. E por isso, relativamente aos 10, 15 anos, estamos mais ou menos conversados, não vai mudar assim tanto a utilização de combustíveis fósseis. Nós temos é que começar a pensar hoje, e isto tem sido estruturado pela União Europeia e por todos os acordos internacionais, no sentido de promover outras fontes de energia que sejam mais sustentáveis e que tenham um menor impacto para as emissões de CO2. Mas claramente isto vai demorar anos. Portanto, uma das formas de conseguir mitigar aquilo que existe atualmente é precisamente a utilização de biocombustíveis, mas falaremos disto mais à frente nesta apresentação. Aquilo que há pouco vos disse, mas que aqui se representa de forma clara, relativamente à densidade energética, ou seja, as baterias de lítio, por exemplo, têm uma densidade energética que é quase 100 vezes inferior por quilograma à de um combustível fóssil. Portanto, temos ali o diesel e a gasolina, que têm um poder calorífico, portanto, cerca de 45 kJ por quilograma, e depois, para termos essa energia numa bateria, temos de ter um peso de baterias muito significativo. E, portanto, esse é um dos problemas dos veículos elétricos, é também que o seu peso é muito grande, porque, lá está, a capacidade de armazenamento de energia das baterias é relativamente reduzida. Olhamos aqui sempre como aspecto crítico para o hidrogênio, que é o que tem uma densidade energética mais significativa, sendo que, para ter esta densidade energética por quilo, nós temos que ter um grande volume. E, portanto, este depois é um problema que está associado ao hidrogênio, que é o transporte. Também discutiremos isto mais à frente. Mas, portanto, a densidade energética aqui penso que é claramente visível o fator predominante para o diesel e para a gasolina, porque são facilmente transportáveis às condições atmosféricas normais. Em termos de emissões de outros poluentes, e fazendo aqui só um parênteses relativamente a outros poluentes, nós temos neste momento 2 tipos de testes a fazer, portanto os veículos são homologados com 2 tipos de testes, ou o NEDC, que vigorou até 2017, desde 2017 em diante temos aqui, portanto, o WLTP com a RDE, e está muito associado àquele fator que foi o Dieselgate, porque as emissões em laboratório, determinadas em laboratório, portanto, naquele caso, e muitas vezes isto já era um assunto discutido, não eram tão reais quanto isso, porque quando o veículo depois era utilizado na realidade, as emissões eram tipicamente superiores. Então, hoje em dia, o que nós temos é o ciclo WLTP, portanto, que é o ciclo de World Light Duty Cycle, portanto, mais este RDE, que é Real Drive Emissions. Portanto, hoje em dia o veículo tem que fazer testes em banco e depois tem que fazer testes em estrada, e as diferenças entre as emissões num caso e no outro estão regulamentadas para que não possam ser demasiado grandes. Se forem demasiado grandes, o veículo não fica aprovado. Portanto, temos a caminhar para, com isto, ainda maior pressão tem sido feita sobre os fabricantes de automóveis, porque o objetivo até 2020 era que as frotas de veículos fossem de 130 gramas por quilómetro, ou seja, a média de todos os veículos de cada fabricante não deveria ser superior a estas 130 gramas por quilómetro. A partir de 2020 passam a ser 95 gramas por quilómetro. Isto é um valor, implica uma redução muito significativa, porque é uma média de todos os veículos vendidos daquele fabricante. E, portanto, foi feito aqui um grande desafio, está a ser posta uma carga muito grande em termos uma pressão muito grande em termos da redução de emissões de CO2, e daí também a aposta de... Eu penso que está alguém com o micro ligado, não consigo perceber quem, mas está aqui a interferir um bocadinho. Não sei se conseguem, depois afeta depois a audição. Obrigado, acho que já apagaram. Portanto, relativamente a este processo, aquilo que se nota é que quase todos os fabricantes... Luís,
Luís, peço desculpa. Eu, por via das dúvidas, desativei o som de todos, inclusive o teu, portanto, por favor, desculpa-me isto, mas desativei o teu som. Volta a Ok, ativá-lo, por favor, desculpa. já está. Obrigado. Portanto, estava a dizer que relativamente a esta pressão, todos os fabricantes de automóveis estão a enverdar, por de alguma forma, de colocar ou uma parte de energia elétrica na sua propulsão, seja através da hibridização, portanto, de veículos híbridos, seja através de oferta de veículos elétricos puros, porque os níveis de emissões claramente são reduzidos. Também iremos falar disto mais à frente, nas formas das várias soluções. Portanto, aqui, digamos, isto somaria fundamentalmente as emissões poluentes. Nós temos dois tipos de problemas distintos. Quando às vezes se fala qual é que é mais poluente, se é o diesel, se é a gasolina, cada um tem o seu tipo de problemas, mas claramente os da gasolina já foram resolvidos há algum tempo, com o catalisador 3 vias, que claramente reduz as emissões de monóxido de carbono e de hidrocarbonetos, que eram os grandes problemas destes tipos de veículos. No caso do diesel foi mais difícil de resolver, nós temos dois problemas nos diesel, temos as partículas, portanto o fumo, e temos as emissões de NOx, dos óxidos de azoto, e contrariamente àquilo que muita gente acha, os filtros de partículas são realmente muito eficientes, têm uma eficiência de cerca de 99%, e portanto é necessário que os veículos tenham filtros de partículas, porque senão nós temos problemas na nossa saúde, as partículas têm um problema cancerígeno muito significativo para as pessoas, e por isso é muito mal quando nós temos veículos a fazer muito fumo, quer dizer que o filtro de partículas não está lá, e portanto os agentes de inspeção estão a apertar agora já entrou em vigor em novembro portanto, este mês não, o mês passado, entrou em vigor uma nova restrição relativamente às emissões de opacidade dos veículos diesel, e portanto, porque este é claramente um problema. Não podemos ter veículos a emitir partículas com taxas tão grandes para a atmosfera, porque isto, fundamentalmente nas cidades, tem depois implicações para a saúde das pessoas muito significativas. Portanto, temos essa questão que está resolvida desde que os carros tenham filtro de partículas, e tínhamos o problema das emissões de NOx, que foram resolvidas com a utilização do AdBlue nos pesados, e que cada vez mais os veículos ligeiros também têm esses dispositivos. Só que isto tem um custo, quer para as pessoas quando compram o carro, quer depois em termos de manutenção, mas é algo que é benéfico para o ambiente e permite que os veículos circulem sem ter um impacto tão significativo em termos de poluição. Temos que resolver o problema do CO2 e esse não é fácil de resolver, porque, lá está, temos que ter formas mais eficientes, ou então deixarmos de conduzir, mas todos nós gostamos de passear, todos nós temos que nos movimentar para fazer as nossas tarefas diárias e, portanto, isso temos que encontrar formas de fazê-lo com o menor consumo de energia possível. Isto é mostrar-vos aqui um bocadinho só aquilo que há pouco estava a falar, dos dois ciclos, até aqui há pouco tempo, utilizava-se, até 2017, utilizava-se o ciclo NEDC, que é este ciclo que está aqui, portanto, aqui em cima, a azul. Hoje em dia, mas que era muito facilmente, as empresas conseguiam muito facilmente encontrar formas de ludibriar este ciclo, fazendo com que tivesse uma grande discrepância entre o que o veículo emitia em condições laboratoriais quando fazia este ciclo, ou quando emitia em condições depois reais de estrada. Hoje em dia já temos o ciclo em baixo, que é a vermelho, que é um ciclo muito mais transiente, com muito mais variações, muito mais difícil de digamos, ludibriar, muito mais adaptado a cada tipologia de veículo e, portanto, com velocidades médias superiores, com potências requeridas também superiores, portanto, muito mais correspondente àquilo que é a circulação real de um veículo em estrada. Aquilo que nós fazemos em Leiria é, digamos, e que eu tenho feito ao longo do trabalho que tenho realizado, é fundamentalmente alguns testes de laboratório com utilização de diferentes combustíveis, quer em motores, como vem em baixo, em Coimbra, quer em estrada, equipando os veículos, quer também em laboratório, utilizando diferentes equipamentos que fazem aquisição de dados. Portanto, isto tem diferentes implicações. Em estrada é muito bom porque representa efetivamente a utilização do veículo, mas tem uma série de variáveis que nos deturpam um bocadinho os dados, porque o vento afeta a condução, cada tipo de condutor tem o seu tipo de condução e, portanto, isto também afeta os resultados, não podemos garantir uma certa comparabilidade. Os resultados em banco são bons, mas depois, quando nós fazemos só nos motores, é difícil de considerar toda a implicação relativamente à utilização de um veículo
e quando nós utilizamos em veículo é bom, mas estamos num laboratório que não estamos em condições reais. Temos que encontrar aqui a agregação de todos estes dados é que nos permite a maior eficácia e maior representatividade. Só para vos mostrar, portanto, vou-vos mostrar aqui o que é um bocadinho, fazer o teste, o ciclo NEDC em estrada. Desculpa. Só para fazer aqui um pequeno intervalo também. Eu vou deixar de partilhar aqui para partilhar um vídeo convosco que representa um bocadinho aquilo que só aqui partilhar o vídeo. Não, isso saiu do... Portanto, aqui na prática o que nós estamos a fazer é temos o veículo a circular em estrada não, no rolo do banco, como se estivesse em estrada, e aqui estão impostas as condições da velocidade, como veem, ele tem que ir a 74 km por hora, temos o banco a registar os dados, potência, velocidade, força, que está a ser imposta aqui nas rodas, e portanto, aqui para o condutor é-lhe indicada qual é que é a relação de caixa que ele tem que utilizar, se tem que ir em quarta, se tem que ir em terceira, a velocidade é real a que ele vai e os limites que ele tem que percorrer. Portanto, ele não deve ultrapassar estas linhas nem para cima nem para baixo. Este é um limite, digamos, imposto por nós para controle. Estes são os limites impostos pela norma. Portanto, ele acelera, agora vai ter que desacelerar para cumprir aqui o ciclo. E, portanto, vê-se aqui a velocidade real que está a ser adquirida e ser representada ali. Portanto, aqui agora vai ter que manter uma velocidade de cerca de 50 km por hora. Nós não estamos a ler a velocidade que está no veículo diretamente para controle. Porquê? Porque este valor normalmente está acima da velocidade real e aqui a diferença são 4 km por hora. Portanto, o veículo está a ir a 50 km por 54 mostrados ao condutor, mas na realidade ele está a ir a 50 km por hora. Portanto, o ciclo NEDC ou o ciclo WLTP na prática representa isto. Nós temos o veículo em cima de rolos e estão a ser impostas condições que devem ser seguidas pelo condutor. Portanto, isto permite depois determinar, a partir daqui, determinar as emissões que cada veículo tem e que vem quando se compra um carro. Está registado, quer na parte urbana, quer na parte extra-urbana, quer no ciclo combinado. Hoje em dia, com o ciclo WLTP, como há pouco vos disse. Okay? Agora, vou avançar então para... Então, que faça isto, faça esta contingência, o que é que nós temos? O que é que nós podemos fazer? Que soluções é que temos? Bom, a solução primeira é nós mantermos tudo como está. Portanto, estão a ver o slide? Não. Não sei se... Não, neste momento não, Luís. Neste então, momento não estás a partilhar. Ok. Aqui qualquer problema, não sei usar. Esqueci-me de... Selecionei tudo e não pus. Agora já está, certo? Sim, já está. Ok, obrigado. Pronto, a solução mais básica é nós deixarmos tudo como está, continuarmos a consumir combustíveis fósseis, tirarmos os filtros de partículas dos veículos, fazermos aquilo que nos apetece, sendo que isso, sabemos já hoje, tem implicações críticas para o futuro e até para o presente. Outra opção é
nós aumentarmos a eficiência. E temos aqui várias formas, isto é um caminho que já começou a ser traçado, de quer em termos de mobilidade, procurar soluções mais amigáveis. Reparem este exemplo, acho que é muito feliz. 60 pessoas, cada uma levar o seu carro implica isto, ou seja, um engarrafamento. Isto traz problemas em termos de emissões de CO2, traz problemas em termos daquilo que é o caos nas meios das cidades. Portanto, se essas mesmas 60 pessoas forem num autocarro, então já é muito mais simples, isto é muito mais tranquilo. Por outro lado, se elas forem de bicicleta, são 60 bicicletas, mas é isto. E, portanto, esta é uma forma, é nós olharmos e começarmos a procurar, deixarmos um bocadinho de lado a nossa comodidade individual, mas contribuirmos para a comunidade geral, de estarmos todos melhor, num ambiente mais satisfatório, agora e no futuro. Por outro lado, é a evolução tecnológica, é encontrarmos diferentes soluções e tem havido uma evolução brutal em termos daquilo que são os motores, daquilo que são os veículos, no sentido de reduzir o seu peso, de encontrar sistemas mais eficientes. Aqui há uns tempos um carro consumir 3 litros ao 100 era impensável, hoje em dia é, digamos, normal encontrarmos carros que consumam que apresentem esse tipo de consumos. Portanto, é impensável hoje termos um carro, a não ser que realmente seja por um carro desportivo ou coisa do género, mas termos um carro a consumir mais de 10 litros aos 100 km, aqui há 30, 40 anos era absolutamente normal. Hoje já são determinados tipos de carros muito específicos é que têm consumos desse nível. Portanto, claramente apostarmos no aumento de eficiência e isso é algo que temos que fazer. É uma solução que é inadiável. Por outro lado, também no sentido da eficiência, é começarmos a ter veículos híbridos. Permitam que durante os percursos mais pequenos, em que os veículos a combustão são mais ineficientes, termos uma solução que permita, digamos, ter menores impactos de CO2. A hibridização permite ganhar, quando o motor a combustão é mais eficiente utilizar o motor a combustão, quando, por exemplo, em autoestrada, mas em circulação citadina, utilizar a baixas velocidades, para arranque, etc., utilizarmos o veículo, o motor elétrico, que não tem emissões locais, portanto, e que permite, digamos, aumentos da eficiência, porque utiliza a solução tecnológica que é mais adequada àquele tipo de utilização do veículo. Por outro lado, temos também a solução do GPL. É um combustível fóssil, derivado do petróleo, portanto, não é uma solução a longo prazo, mas permite ainda assim diminuir de alguma forma as emissões de CO2. E é uma alternativa, não podemos deixar de olhar para ela. Outra solução interessante é o gás natural. Fundamentalmente, surge aqui, eu vejo com muito bons olhos a utilização do gás natural nos combustíveis, nos veículos pesados, nos barcos, nos comboios. Portanto, os comboios já têm possibilidade de eletrificação, mas naqueles que não têm, o gás natural surge também como uma solução porque permite, por um lado, combustão mais limpa, com menos poluentes, mas diminuir as emissões de CO2 excessivamente em 1/4 relativamente àquilo que é as emissões de outros tipos de combustíveis. Portanto, o gás natural surge aqui também como uma solução, claro, para os transportes. Fundamentalmente eu vejo como solução para os transportes pesados, não só como gás natural do ponto de vista de fóssil, mas também como gás natural do ponto de vista de biometano, que é uma solução que pode vir a ser no futuro muito interessante e que já é. Por outro lado, temos o hidrogênio. Há pouco vimos a sua grande vantagem em termos da quantidade de energia que consegue disponibilizar. Uma pequena quantidade de hidrogênio realmente permite libertar uma grande quantidade de energia. Isso é uma vantagem. Tem problemas de segurança? Tem, mas é um problema tecnológico que pode ser ultrapassado. Pode ser utilizado em motores, tal com a tecnologia que são usados hoje. O motor Otto pode ser utilizado para queimar o hidrogênio, tem que ser alterado, tem que ser reestruturado, mas digamos a tecnologia não é muito diferente, ou até como fuel cells, ou seja, utilizando o hidrogênio devido à sua grande densidade energética, permitir o seu transporte e depois ser utilizada a tecnologia dos fuel cells que pega nesse hidrogênio, vai buscar o oxigênio ao ar, a partir daí produz energia elétrica que é fornecida a um motor elétrico. Portanto, é uma solução alternativa fundamentalmente às baterias de lítio que são atualmente utilizadas, com a vantagem de ter uma elevada densidade energética no hidrogênio, sendo que não é fácil ainda assim ter uma grande quantidade de massa de hidrogênio contida num pequeno volume. Esse é o problema.
mas em termos de massa, claramente é uma vantagem. Agora, depois temos um outro problema que contrapõe a isto, é que mesmo a fuel cell num veículo implica uma considerável quantidade de massa em cima do veículo. Portanto, é por isso que eu hoje ainda não vejo muitos, nós ainda não vemos muitos veículos a fuel cell, porque há aqui alguns problemas que têm que ser resolvidos. Fundamentalmente, também temos a questão de que o hidrogênio não é uma fonte de energia primária, ou seja, enquanto nós tiramos o diesel, tiramos a gasolina e podemos utilizá-lo diretamente, o hidrogênio, apesar de ser o elemento mais abundante na Terra, ele não existe sozinho. Ele está ou associado ao oxigênio ou associado ao carbono nos combustíveis. E nós temos que gastar energia para obter o hidrogênio. Por isso, é um problema que tem que ser resolvido. É como é que vamos obter esse hidrogênio, portanto, de forma eficiente, logicamente. Como é que podemos transportar também de forma eficiente, porque já não é fácil transportar o gás natural. Esse é um dos obstáculos que se tem colocado relativamente à utilização do gás natural, é o seu transporte, porque existem reservatórios com características muito específicas, com paredes muito grossas, com, digamos, pressões muito elevadas dentro desses reservatórios. O hidrogênio agrava ainda mais estas pressões, porque tem que ser ou pressões muito, muito altas, ou a temperaturas muito, muito baixas para que ele fique na forma líquida, ou muito próximo disso. E depois temos a abordagem dos veículos elétricos, que já estão cada vez mais no mercado, sendo que também tem o mesmo problema de que a energia elétrica não existe, ela funciona como forma de transporte de energia. E isto é muito lindo, utilizar veículos elétricos, se a energia elétrica vier de fontes renováveis. O problema é que nós não temos fontes renováveis para abastecer as nossas necessidades atuais de energia elétrica. Se nós colocarmos os veículos automóveis a consumir também energia elétrica, essa energia terá que vir de fontes fósseis. Portanto, não nos libertamos das fontes fósseis. Mas está provado que se a energia elétrica vier de carvão, o impacto ambiental é similar ao dos veículos fósseis de combustíveis, portanto, os veículos tradicionais. E, portanto, isto tem alguns problemas que ainda não estão absolutamente resolvidos. Para além dos impactos das baterias, para além da baixa densidade energética das baterias, um veículo, tipicamente um ligeiro, pesa na ordem dos 1.500, 1.400 kg. Um veículo elétrico, um modelo 3 da Tesla, por exemplo, pesa 2.400 kg. Quer dizer que nós estamos a acartar quase mais 1.000 kg devido à baixa densidade energética das baterias. E, portanto, é uma parte da solução, não vejo os veículos atuais elétricos como a solução completa. São claramente uma solução, digamos, para as cidades, para percursos pequenos, sem dúvida que acho que tem aqui um mercado que eu acho que vai ser preenchido com veículos elétricos. Tem depois problemas em termos de carregamento, temos aqui uma série de questões a ultrapassar para os veículos elétricos. Agora, acho que existe um mercado para estes veículos. E depois temos a solução também nuclear, que por um lado ninguém gosta, por outro lado é uma solução extremamente interessante. Fundamentalmente, se nós virmos esta solução nuclear, não com a tecnologia atual de fissão, que é extremamente perigosa, mas com a solução nuclear de fusão, que é, digamos, aquilo que se almeja alcançar em 2050, e aqui sim, se nós conseguirmos encontrar a forma de termos energia por via nuclear, resolvemos grande parte dos problemas, até para os veículos elétricos, porque conseguimos produzir energia elétrica a baixo preço, de forma segura e com um pequeno impacto para a atmosfera. A mesma coisa se coloca para o hidrogênio. Portanto, em termos de conclusão, temos que, para os veículos elétricos, encontrar forma de produzir energia elétrica de forma eficiente e de armazenar também eficientemente. Finalmente, os combustíveis são compostos que estão já aí no mercado e que não resolvem tudo, ajudam a amenizar a questão. E, portanto, vamos ter, presumo eu, taxas de incorporação um bocadinho maiores, presumo que não vamos ultrapassar os 20%, mas digamos que se conseguirmos substituir 20% dos combustíveis fósseis por biocombustíveis, já estamos a ter um impacto significativo na redução das emissões de CO2 e na redução do consumo de combustíveis fósseis. Outra solução que se preconiza, muito similar à dos combustíveis, dos biocombustíveis, são os combustíveis sintéticos. Portanto, combustíveis que são obtidos a partir de CO2 que se retira da atmosfera e que se produz sinteticamente um combustível. Isto é uma solução que eu vejo muito interessante, ainda está a dar os primeiros passos, mas existem grandes marcas, como a Bosch, por exemplo, a apostar nos combustíveis sintéticos. É algo que um dia mais tarde terei todo o gosto em explorar. Acho que agora, hoje, é mais dar-vos esta noção das várias soluções que existem e, portanto,
A perspectiva que eu vejo, para terminar, a perspectiva que eu vejo como solução para o setor dos transportes é claramente uma combinação das várias soluções que existem. Seja gás natural, seja veículos elétricos, todos eles têm o seu espaço, todos eles têm o seu nicho de mercado onde são mais eficientes e é isso que nós temos que procurar. A maior eficiência, utilizar a melhor tecnologia de forma mais eficiente possível. E, portanto, eu acho que nunca mais vamos cometer o erro que cometemos no último século, que foi pôr todas as fichas no mesmo combustível. Ou seja, nós andámos 100 anos a desenvolver motores só para queimar gasóleo e gasolina. Isso não pode acontecer. Nós temos que desenvolver as várias tecnologias possíveis em paralelo e depois, se alguma se destacar, então apostar nessa, mas mantendo sempre alternativas à mão para podermos não estar tão dependentes apenas de uma fonte de energia. Portanto, isto é o que tinha para vos falar, para vos mostrar. Agradeço a atenção que me dispensaram. Mais uma vez, foi um prazer estar convosco e deixo agora espaço para algumas questões que possam ter. Muito obrigado, Luís. Cabe-me a mim agora fazer aqui esta parte final e para já fazer um pedido ao Luís, que é o seguinte: eu, como fiquei como co-anfitrião, não consigo fazer aqui a passagem do participante, que não sei se te recordas, Pedro Baila Antunes, para também co-anfitrião, para ele poder depois no final fazer a partilha de uma cerimónia que o Paulo já fez referência, o colega Paulo Vaz já fez referência, que é referente ao programa Ecoescolas, que também vou aqui só fazer uma breve introdução, que é um programa internacional da Foundation for Environmental Education e que está em Portugal, este programa, desde 1996. Basicamente é um programa, como é natural, que pretende encorajar ações de educação ambiental e ações de sustentabilidade no sentido realmente de atingir as metas da Agenda 2030 e que no caso da STGV, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, já recebe esta distinção da bandeira desde 2018 e este ano num contexto muito diferente, mas estamos também mais uma vez a comemorar de uma forma diferente a atribuição desta distinção, e isto será então no final daqui das nossas questões. Pedia-te então, não sei se já o fizeste, se passaste o Pedro Baila também para co-anfitrião. Eu passei, aliás, estão muitos já como anfitriões, portanto eu passei o papel mesmo para o Pedro Antunes como anfitrião já. Ok, muito bem. Então, mas para terminar a tua apresentação, que agradeço antes de mais e que gostei e penso que todos gostaram, obviamente, quem de alguma forma tem algum interesse e alguma paixão, curiosidade no mínimo sobre os veículos automóveis e em particular neste contexto onde olhamos para o futuro dos veículos e ninguém sabe muito bem, e que tu deixaste muito bem essa perspectiva de incerteza de qual é o futuro, mas vou aqui destacar algumas questões ou procurar olhar para as questões que alguns participantes colocaram. Pronto, algumas. Pronto, eu começaria por uma que basicamente questiona se os automóveis serão os maiores, realmente os automóveis, os veículos automóveis, quando falamos das emissões de CO2, serão os maiores responsáveis realmente. O setor do transporte, disseste um quarto das emissões de respostas, não é preciso estar a ver. Peço desculpa, quem é que está? Espero não ter que voltar a desligar o som a todos. Estava a perguntar, disseste muito bem que um quarto das emissões de CO2 são da responsabilidade do setor dos transportes, mas será que são os automóveis os grandes responsáveis desse um quarto? Não sei se tens essa... Aquilo é transportes rodoviários, portanto era 25%, se nós olharmos para os transportes, este valor aumenta para mais de um terço.
Claramente o setor dos transportes, é óbvio que a parte da aviação tem um peso muito significativo, os barcos também têm um peso muito significativo. Agora, o setor dos transportes, por via da quantidade de veículos que existem e da cada vez maior mobilidade que esses mesmos veículos introduzem, tem um peso que vai nesta ordem. Eu penso que hoje em dia, portanto, já minorou um pouco esse impacto, fundamentalmente pelas medidas de eficiência tecnológica que foram introduzidas, mas depois temos um problema que vem contrabalancear esta diminuição de consumos ou aumento de eficiência, tem a ver com o facto de que, se nós olharmos para mercados como a China, como a Índia, como países da América Latina, que estão neste momento no seu processo de desenvolvimento, que as pessoas descobriram há pouco tempo este processo de mobilidade e que estão ainda a descobrir agora o automóvel, digamos, isto introduz novamente um peso sobre as emissões de CO2 dos veículos automóveis. Portanto, é verdade que eles entram já com conhecimento das tecnologias, mas as tecnologias ainda não são inferiores às nossas. Eles estão tipicamente 15 anos atrasados relativamente àquilo que são os veículos que nós utilizamos. Na China já nem tanto, mas na Índia, mas é engraçado o que está a acontecer. Por exemplo, na Índia, 80% do tráfego deles é por motorizada. E eles estão a apostar fortemente na transformação para motorizadas elétricas. E isto tem havido aqui, este processo também já foi feito pela China. A China fez uma coisa muito engraçada, que foi pôr um imposto que era quase o valor de uma motorizada a combustão sobre a própria motorizada, de forma que comprar uma motorizada elétrica fosse muito mais barato do que comprar uma motorizada a combustão. E isso mudou completamente o paradigma em termos de mobilidade no centro das cidades, que eles usam já hoje. Muitos facilmente mudaram o parque automóvel, neste caso motorizadas, para motorizadas elétricas. Mas isto para dizer, dado que as pessoas ainda estão, uma boa parte do mundo ainda está neste processo de aumentar a sua mobilidade, o impacto não se vai reduzir assim de forma tão significativa quanto seria de esperar, porque nós na Europa e em Portugal significativamente estamos a ter claramente uma diminuição das emissões de CO2 promovida pelos automóveis. Isso tem sido claro e tem sido evidente há uns anos para cá. A questão é que em termos mundiais ainda está a haver aumentos das emissões de CO2 promovidas pelos automóveis. Muito obrigado. Ia-te pôr mais uma questão que um aluno coloca, não sei se consegue responder, sobre a perspectiva das reservas de petróleo, para quantos anos é que ainda estão, se a perspectiva estar disponível, tens ideia? Digamos, o petróleo barato já acabou, essa é a questão. Nós não estamos a falar hoje de quando é que vai acabar o petróleo, estamos a falar de quando é que vai acabar o petróleo que seja affordable, que seja possível de comprar. Porque se nós pensarmos que estima-se que exista a maior poço de petróleo, a maior reserva de petróleo que possa existir, estima-se que esteja sobre o gelo na Antártida. E, portanto, mas explorar petróleo nessa zona será um processo tecnologicamente muito exigente, que obrigará certamente a que o preço também seja muito elevado e, portanto, só vai começar a ser explorado esse petróleo quando o preço estiver já em valores acima dos $100 por barril. E isso vai ter um custo depois também para a sociedade. Portanto, a questão, um outro exemplo que eu posso dar relativamente a isto, o Brasil e isto foi dito pelo presidente da Galp, quando tinha as plataformas junto com a Petrobras no Brasil, estão a ser exploradas a 4 km de profundidade. Cada barril de petróleo, preço de extração de um barril de petróleo nessas plataformas fica a cerca de $38 a $40 o barril. Ora, não se justifica vender petróleo abaixo desse valor. Porque se for, o que vai acontecer é que esse petróleo deixa de ser colocado no mercado, deixa de haver tanto petróleo no mercado, o preço sobe e volta a ser colocado no mercado e o preço desce. Portanto, este jogo de preço e existência é que vai ditar portanto, o mercado do petróleo.
Portanto, não se fala, isto para responder, que não se fala diretamente em quando é que vai faltar o petróleo barato já acabou, esse claramente já não existe. Hoje em dia estamos a falar de até onde é que o petróleo vai ser possível de ser comprado. Penso que ainda temos para mais 50, 100 anos. Hoje em dia não se coloca tanto o problema da reserva ainda, até porque temos muitas reservas de gás natural. Hoje existem formas de produzir gasóleo e gasolina que não existiam há uns anos e, portanto, um barril de petróleo hoje torna-se muito mais disponível em termos de combustíveis ricos do que era aqui há uns tempos atrás. Aqui em Portugal, por exemplo, nós passámos de dependentes de petróleo, dependentes de diesel, para exportadores de diesel, fundamentalmente à conta de um processo que permitiu obter mais 30% de diesel de cada barril de petróleo. Portanto, a tecnologia está a evoluir e nós estamos cada vez a usar de forma mais eficiente o petróleo. Agora, o petróleo cada vez vai ser mais caro. Vamos ter aqui um período de estagnação agora durante estes anos, mas daqui a mais 10, 15 anos o petróleo vai outra vez voltar a subir acima dos $100 e depois acima disso. E, portanto, os Estados Unidos têm petróleo que ainda não exploraram, que dizem eles por questões ambientais, eles que gostam tanto do ambiente. Então o Trump é assim, era um adorado pelas questões climatéricas e, portanto, mas eles dizem que não exploram por questões, não é uma questão estratégica, porque ninguém sabe onde é que está esse petróleo, só eles, e quando o petróleo estiver a 200 ou $300 o barril, eles vão poder explorá-lo. Portanto, isto para dizer que são questões estratégicas mais e questões tecnológicas que ditam o que é que existe em termos de reservas de petróleo atualmente. Claro, muito obrigado. Eu ia aqui também pôr-te ainda mais uma ou duas questões, até porque estamos com alguma limitação de tempo, e um dos participantes colocava uma questão relacionada com os híbridos e uma notícia relativamente recente, os veículos híbridos, e que tu certamente também leste sobre o serem ou não realmente amigos do ambiente, ou se poluem mais, ou se emitem mais, têm mais emissões que os... inclusivamente coloca-se a questão do fim dos apoios e à aquisição de veículos híbridos. Tens alguma ideia sobre este assunto? Eu acho que houve aqui uma introdução a pé junto, uma entrada a pé juntos da Associação Zero, porque acho que as coisas não são tão pretas quanto eles quiseram fazer crer. Claramente, os veículos híbridos permitem melhorias em termos de eficiência, portanto são uma coisa positiva relativamente aos veículos tradicionais. Eu acredito, e dizia isto há pouco tempo e continuo a manter, acho que no futuro próximo todos os veículos devem ser híbridos. Agora, aquilo que eu posso discutir é se vale a pena terem o mesmo apoio financeiro que têm os veículos elétricos. Mas eu também questiono se os veículos elétricos, da forma como muitas vezes possam ser utilizados, têm exatamente os impactos que efetivamente são anunciados, porque não têm. Portanto, eu acho que devem ser promovidas todas as soluções, não discuto com de que forma, não sei, mas acho que devem ser promovidas todas as formas que aumentam a eficiência da utilização de energia, fundamentalmente, no caso dos transportes, isso é ainda mais premente. E os veículos híbridos permitem essa melhoria. É verdade que não traduzem diminuições de consumo tão significativas quanto as que poderiam ser, mas os veículos híbridos plug-in permitem, em percursos curtos, que uma pessoa tenha um veículo elétrico que funciona elétrico durante grande parte da sua utilização. E ter um mesmo veículo que depois permite também fazer percursos mais longos. Por isso, eu acho que claramente os veículos híbridos são uma solução, devem ter algum tipo de apoio para ser promovida a sua utilização, mas eu também acho que daqui a breve prazo todos os veículos dos fabricantes automóveis vão estar, pelo menos aqueles de utilização mais normal, vão ter com maior ou menor autonomia, com maior ou menor alcance, alguma forma de hibridização, e eu vejo os veículos híbridos com muito bons olhos. Portanto, isso claramente, e não venha nenhuma associação dizer o contrário, porque não é verdade. Todos os estudos apontam para que as reduções de emissões de CO2 dos veículos híbridos são mais baixas. Não são, efetivamente, aquelas que são demonstradas nos testes, isso é absolutamente verdade, mas não são tão graves quanto as que são num veículo a combustão, mas que se esses veículos forem utilizados em circuitos citadinos e forem plug-in, claramente têm um impacto, uma redução muito significativa. Pronto, eu só iria colocar aqui, pronto, há aqui mais umas questões, nomeadamente uma relacionada com os veículos elétricos, que
Pronto, eu concordo contigo com aquilo que disseste, realmente, do ponto de vista dos veículos elétricos, sendo a eletricidade aquilo que se pode chamar uma forma de energia bastante flexível no sentido de que pode provir de várias fontes, a vantagem dos veículos elétricos está realmente, e como tu disseste, no facto de se a eletricidade vier de fontes renováveis. Mas há aqui também uma pergunta que coloca em relação à capacidade a que os fabricantes parecem apostar fortemente nos veículos elétricos, à capacidade da nossa rede de distribuição elétrica para conseguir, por assim dizer, suportar, mas eu penso que de certa forma também já respondeste dizendo que na verdade, utilizar diferentes tipos de energia e não apenas apostar fortemente nos veículos elétricos será a grande questão. Para terminar, pronto, isto peço desculpa, não vai dar para colocar todas as perguntas que tinha aqui, mas para terminar deixava apenas aqui uma que é também uma notícia relativamente recente que fala da norma Euro 7, futura norma Euro 7 e eventual notícia de que a restrição será tão grande que isso implicará o fim dos motores de combustão interna, em particular gasolina e diesel. Realmente, não é? Isto aqui é aquele fator de que, quer queiramos, quer não, para nos deslocarmos de um ponto A para um ponto B é preciso gastar energia. Okay. Eu acho que a norma Euro 7 vai claramente trazer uma pressão maior sobre os fabricantes de automóveis, mas mais uma vez vai ao encontro daquilo que estávamos há pouco a referir. Todos nós vamos deixar de ter veículos só a combustão, isso é quase claro, daqui a, eu acredito, no máximo 10 anos. Ou, na prática, em 2030, penso que os veículos de combustão, puros de combustão, vão deixar de existir. Agora, acho que nessa altura nós vamos ter veículos híbridos com alguma autonomia e, portanto, ainda a utilizar motores de combustão, porque é impensável nós, a breve prazo, a Europa não está preparada, Portugal não está preparado para que toda a gente tenha veículos elétricos. Nós não temos capacidade de produção de energia elétrica para esses níveis de consumo, a estrutura não está preparada para isso, as pessoas não têm as casas preparadas para isso. Num prédio não é possível ter 4 ou 5 casas a carregar durante a noite, porque a estrutura elétrica não está carregada, não está preparada para isso. Portanto, é uma ilusão nós pensarmos que os veículos, que nós vamos conseguir fazer esta transição em 10 anos, não vai ser possível. Agora, que todos os veículos vão ter de alguma forma capacidade para ter uma parte elétrica e o resto da combustão, isso acredito. Portanto, respondendo diretamente à questão, acho que vamos manter os veículos, mesmo com a norma Euro 7, vamos manter os veículos de combustão, a diesel ou não, isso aí já é discutível, não consigo atualmente apontar um caminho para o diesel. Acho que tem vantagens, tem algumas desvantagens, mas não acho que é o diabo que tem sido referido, mas penso que os motores de combustão genericamente vão se manter durante mais uns anos e não só os próximos 10. Acho que se vão manter, vão ter cada vez mais pequenos, motores mais pequenos, cada vez, portanto, o downsizing dos motores vai ser mais evidente, com turbo, vamos ter evoluções tecnológicas muito significativas. Os próprios combustíveis vão também eles ser cada vez mais eficientes, acho que vão sair normas cada vez mais apertadas em termos de combustíveis, de forma a termos combustíveis com menos impacto em termos de CO2, com a introdução de biocombustíveis, com a introdução de combustíveis sintéticos. Agora, não creio que os motores de combustão interna vão acabar. Bom, pois, quero antes de mais não, e para finalizar agradecer-te a disponibilidade para estares aqui connosco e partilhares o teu conhecimento e a tua opinião, porque muitas vezes também acabam por ser opiniões, dado que não somos capazes de fazer futurismo, não é? E portanto eu próprio tenho vindo a mudar de opinião à medida que o tempo passa, e já fui mais cético em relação ao hidrogênio, por exemplo, que sou hoje, embora continue a não ver muito bem de onde é que podemos obter o hidrogênio de uma forma eficiente, mas realmente as coisas vão mudando e a tecnologia vai evoluindo e por isso vamos tendo cada vez novas informações e novas opiniões. Agradeço-te
realmente este bocadinho que passámos aqui juntos. Agradeço também a todos os participantes. Eu não sei se o colega Paulo Vaz quer dizer alguma coisa. Sim, eu só queria agradecer também, em meu nome e em nome do departamento e de todos, a disponibilidade, e queria também dizer que gostei muito da apresentação, que nos ajudou a elucidar. Obrigado. Então, também em meu nome e em nome do Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, vou-me despedir olha, e até breve, espero eu, possamos dar um abraço a sério e esperamos nós em breve. Bom, mais uma vez, gosto, obrigado. mais uma vez, e obrigado também pelo convite e espero que tenham gostado. Até uma próxima, esperando que seja presencial, sim. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Terminamos também nós aqui a nossa emissão do IGMEC com o agradecimento a todos os participantes e até ao próximo, talvez daqui a 15 dias, fiquem atentos